o anular seria $10.000. Tu escolhe, tu quer os dois ou só um? Olha, os dois tu tem que entregar não sei o que, né? $20.000. Tá, e daí ele escolheu qual? Pois é, que tá. Cara ou coroa? Agora eu fiquei com uma dúvida existencial. Qual é o que tu usa mais? Pois é, olha, a gente ri de novo, vou dizer, a gente ri para não chorar. Mas é muito louco. Aqui, por exemplo, no Chile, eles vão cobrar 40. Quanto é que eles vão cobrar para fazer o teste do coronavírus? Ah, é? A pessoa vai ter que pagar. Eu fico doente porque eu tenho que pagar um preço absurdo pelo exame e depois, como é que eu faço? Se eu tiver o corona, o que eu faço? Pago Aqui, ó. quem e aonde? Uhum. Laboratórios criam testes para identificar o coronavírus, estão cobrando 22 euros para fazer o teste. Tu vê, sempre tem alguém que ganha com a desgraça do outro, né? Pois é, rapaz. O mundo econômico é o mundo da expertise, né? Não, é de safado, canalha, né? Quem pode mais, arranca mais. E isso que vai fazer, talvez, o Bernie Sanders acabar ganhando nos Estados Unidos, né? Ele tá, eu acho que o segundo candidato parece que está sendo ele, né? Sim, ele está entre os, como é que chama, entre os democratas, em primeiro. É. Mas é justamente... Mas o Trump vai dar um jeito de dar uma rasteira nele, né? Mas ontem eles começaram a passar, já estavam botando nos WhatsApp do pessoal Trump, que o Bernie Sanders é o Bolsonaro dos Estados Unidos. Ó, viu? Já começou. E tem os retardados que acreditam, né? Sim, tu sabe que isso aí vale tudo, né? Hoje em dia. Está aqui, ó. Sistema de saúde privado dos Estados Unidos leva famílias à falência financeira. E aí é a Carta de Campinas, que faz a matéria, conta aqui alguns detalhes, né? Isso é em jogo nas eleições de agora. O tema já foi, inclusive, foi alvo de um documentário do Michael Moore, né? E aqui, ó, Rebeca precisou escolher entre pagar o médico da filha ou tratar seu próprio dente. Rebeca optou pela filha. Como resultado, a mandíbula dela infeccionou e ela perdeu todos os dentes. Arrancou sem anestesia geral porque era mais barato. Conversei também com Maria. Ela acordou com metade do corpo paralisado. Foi no médico, recebeu uma conta de 150 mil e faliu. Perdeu a casa. Hoje torce para não ser picada por uma vespa, porque não tem dinheiro para tratamento de emergência. Falei ainda com Trisha. O filho dela teve câncer. Para pagar o tratamento, ela precisou fazer vaquinha na internet e expor a família. 1/3 de dessas vaquinhas são para pagar contas médicas, 1/3. Então, tu sabe que eu tive uma experiência interessante, assim. Uma paciente minha foi morar em Nápoles com a filha para fazer a escola de estilismo em Nápoles. E lá em Nápoles ela arranjou um namorado, morava numa cobertura. Daqui a pouco foi um escândalo porque o namorado da filha arranjou 2 ou 3 caras para assaltar o apartamento delas. Aí elas foram embora para Miami. E agora, essa semana passada, ela me pediu um atestado, porque ela disse, Maia, se eu tiver que ir no dentista aqui em Miami, eu vou ter que dar o dedo. Então, eu vou voltar a morar no Brasil, que é o melhor lugar do mundo. E lá fora, a gente, como brasileiro, vale tanto como uma pessoa assim que não vale grande coisa. Aí eu mandei um atestado, sabe por quê? Porque ela tem um cachorrinho pequenininho e ela tinha que trazer ele no colo no avião. Então eu tive que dar um atestado que ela, sem o estar junto com o cachorrinho, ela sofre uma situação de angústia
imaginar o cachorrinho num compartimento de carga. Sim, o que é Mas pura vem verdade. morar no Brasil porque o mundo lá fora, segundo ela, está mais perigoso que o Brasil. Muito hostil. Muito hostil. Olha só, o jornalista James Cimino narra uma breve internação num hospital nos Estados Unidos. Sem SUS, eles querem acabar com o SUS aqui, né? Que disseram que o sistema privado é muito melhor, não tem falha, blá, blá, blá. Então, lá não tem. 3 inalações e 2 injeções de corticoide saiu por $26.000, cerca de R$ 100.000. Fui parar no pronto-socorro com falta de ar e muita tosse. Fiz 3 inalações e o médico mandou aplicar 2 doses de corticoide. Fiquei em leito individual, mas não era apartamento, era uma enfermaria, só com uma cortina. Cheguei às 2 horas da manhã e saí às 7. Ontem vi o extrato. $26.000. Então tu pergunta para a pessoa como é que tu estás de saúde. Estou ótimo. E como é que estás no geral? Pobre. Mas aqui me passa assim aquela ideia, né, doutor Maia? Se o Brasil, a gente só perde, a gente só dá valor para aquilo quando perde, né? Só, esse é um exemplo que eu te falei. Vou morar em Nápoles, na Itália. Depois em Miami, que é o lugar. Se eu tiver aqui no dentista, eu não sei se eu vou ter que deixar os anéis, para não deixar os dedos. Jesus, que dias! E querem fazer isso aqui e parece que há uma pasmaceira, ninguém reage, sabe? É que é bem isso. O capitalismo hoje é a promessa dos dias melhores, né? É o paradoxo gigante da China, né? Um paraíso econômico e um governo rígido. Então todo mundo fica com meio inveja, né? Até eu vi, eu não sei, tu sabe que o Maduro está fazendo alianças com aqueles que ele mais criticava. O maior grupo empresarial da Venezuela é o Grupo Polar, que com as problemáticas americanas de recessão em relação à Venezuela, sofreu muito. Ele tinha 35 mil funcionários e agora parece que está em 10 mil. Mas que eles estão conversando cada vez mais com os empresários, voltando a estimular a economia através das grandes firmas. Tu sabia disso? Não, porque teve uma época que eu lia muito sobre a Venezuela, mais ou menos na passagem ali, quando o Maduro fez a segunda eleição, eu sabia quase tudo da Venezuela, tinha até uma pessoa que falava comigo de lá, mas agora eu não tenho, estou sem saber nada, mas isso significa que eles estão tentando salvar a pátria, né? Exatamente. Diz que agora está recebendo o dono da Polar sem haver, desde que ele não faça críticas, ele não critica. E aí então fizeram uma paz. E aí estão ativando a economia de novo através dos grandes conglomerados, fazendo um ajuste de relacionamento. Então tu vê que é interessante isso que nós estamos falando, porque a economia pode ser criticada, mas parece que a última é a única alternativa. O Admirável Mundo Novo é como o filme quer mostrar para nós vamos sair com raiva do cinema. E qual é a outra alternativa? É cooperativismo. Pois é. É a cooperação. Sim, mas eu digo, como é que se faz uma cooperação e tu tendo, vamos dizer assim, uma individuação econômica, no caso, ser um grande empresário, como é que se coapta ele para que haja essa interação em que o cooperativismo apareça, né? E a China como sendo um exemplo maravilhoso. Tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu não fale nada contra o governo. Até porque, se a gente pensar bem, assim, no sentido de tipo valor assim, custo-benefício,
Se tu fica muito tempo lá fora falando mal do governo, a tua empresa vai quebrar. Exato. Às vezes é melhor mesmo, sabe, dar uma trégua durante aí 20, 30 anos para poder, porque no caso da Venezuela está esfacelada, né? Exato. Aí tu tem razão. Cooperativismo em que a gente se distribua mais e não fique retendo tanto, né? Sim, tem que ser muito bem administrado, porque aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos alguns casos de cooperativismo que o pessoal meteu a mão, né? E quem, esse é o grande problema, esse é o né? A problema. desonestidade ao ser cooperativo. Tem que ter, sim, olhos de lince, né, para saber o que eles estão fazendo, porque aqui nós tivemos alguns casos dramáticos, né, especialmente na área assim do campo, onde pessoas depositavam toda a sua certeza ali naquele grupo cooperativo e daqui a pouco quebrava porque quem estava administrando roubou tudo, né? Não, isso aparece nos chamados fundos soberanos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. Uhum. Pessoas que vão lá, ficam poderosas em relação aos investimentos e fazem maravilhas estranhas onde há uma perda fantástica e tem que aumentar a contribuição dos associados. Agora, Por quê? Fale. Por que essas pessoas que são colocadas lá e que têm poder não podem ter uma honestidade simples de administrar aquilo para aquele grupo cooperado? No meu mundo administrado, eu, comandante lá, eu, ditadora, essas pessoas vão administrar o fundo, tá? Se elas roubarem, elas vão ser executadas em praça pública. Mas aí que tá, né, Nath? Tu vê que na China havia isso. Tu roubava, as famílias pagava bala. Pagava bala. Por isso que é um dos altos. Tem muita safadeza na China, mas o pessoal leva medo para fazer, né? Não, eu posso ser safado, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã. Uhum. Não, e a gente tem uma coisa, né, doutor Maia? Esse ano eu enterrei, quer dizer, eu já participei de cenas assim de enterro 3. Ah, foi? Uhum. E essa semana, fui no enterro de um amigo. E ele ali no caixão e tal, e eu pensando com os meus botões, né? Bom, primeira coisa que eu pensei, qualquer dia descer eu, né? Aí, pá, que coisa, né? Um ambiente muito bonito, muito... E daí fiquei pensando, porque essa pessoa que eu falei, ele viveu, ele usou a vida dele como ele quis. Ele viajou, ele fez um monte de coisa, ele fez muito negócio, fez sucesso, perdeu tudo, ganhou de novo. Ele realmente fez da vida dele o que ele quis. Então, é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estava vendo aquela nossa finitude ali, aquela coisa que não tem quem, pode ser o cara mais importante do mundo ou mais miserável do mundo, um dia vai estar naquela situação ali. O que leva as pessoas a essa necessidade de... Aí até eu quero chegar no assunto que me pediram para que a gente conversasse, que o senhor falasse hoje. Essa coisa assim é meu, porque tu chega até o ponto, né, de encontrar pessoas que guardam tudo dentro de casa, chega a virar um lixão a casa. Quer dizer, a pessoa não consegue se desenvencilhar daquilo e guarda dinheiro, e guarda dinheiro, e guarda joias, e guarda bens, e guarda imóveis e tal, e depois está ali em cima, dentro de um caixote ali, que tem 1,90 de comprimento por 60, 70 e acabou. Por momento nenhum, quando tu está te apropriando de bens ou de objetos, de coisas, tu pensa nessa finitude, daí tu acha que é teu mesmo, te dá paranoia, assim, o que acontece? A pessoa pira? Esses são os chamados colecionadores ou as dinâmicas compulsivas, as pessoas que têm a chamada neurose obsessivo-compulsiva, né? A acumulação. E que são os acumuladores, que a gente chama. Cada um de nós tem assim o que seria a capacidade de organizar,
botar as coisas em ordem, trabalhar para que haja uma certa ordem nas coisas que a gente faz, e a